Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha só, hoje nós vamos começar aí uma nova série que é muito boa para você que está aí estudando para concurso, que vai aí, ó, vai abrir concurso mais recentemente aí da EBSER, né? Então nós farmacêuticos, especialmente a galera da farmácia, né? Tanto você que é estudante, quanto você que já é farmacêutico que precisa aí de aulas, né? Conteúdos específicos. Nós vamos começar agora mais um módulo falando sobre farmácia hospitalar, tá bom? Então são 12 aulas que eu vou deixar disponíveis aqui em uma playlist chamada Playlist de Farmácia Hospitalar. Cada aula com um conteúdo diferente. Então eu peço por gentileza que, se você puder, desce o player aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se já é inscrito, observa se o botãozinho aí das notificações está ativo. Deixa essas notificações ativas para que toda vez que eu lance um vídeo novo, você possa assistir. Combinado? Bom, então, sem muita conversa, vamos aqui para a nossa primeira aula, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre estrutura, organização e administração do serviço de farmácia hospitalar. Então, vem comigo aqui pro meu quadro que essa aula tá muito bacana. Vamos lá? Bom, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de estrutura e administração hospitalar é o papel do farmacêutico. Então, o farmacêutico, ele tem um papel preponderante, um papel essencial, um papel deveras muito importante, assim como os outros profissionais de saúde. Mas aqui, quando nós voltamos da gestão da farmácia hospitalar, entender que esse serviço de farmácia hospitalar, ele precisa ser muito bem administrado, ter um panorama organizacional muito bem definido, para que dentro dessas condições o farmacêutico e também o hospital possa ali ter acesso, né, a produtos de qualidade, a medicamentos na necessidade do paciente e na condição que o paciente precisa, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura física, recursos humanos e o papel do farmacêutico no final disso tudo. Então vamos lá. Bom, Rafa, primeiro, o que é que a gente precisa entender sobre estrutura física de farmácia hospitalar? Dentro do hospital, a gente sabe que o consumo de medicamentos ele é muito alto. Então, como a farmácia hospitalar, ela exerce esse papel central na distribuição, na dispensação, no acesso a essa ferramenta de tratamento, de cura, de prevenção, que é o medicamento, ela precisa ter uma localização privilegiada. Normalmente, nós temos dois tipos de hospitais. Nós temos os hospitais que são verticais e nós temos os hospitais que são horizontais. Nos hospitais verticais, normalmente, nós temos farmácias que ficam no subsolo. Por quê, professor? Porque facilita a distribuição, o recebimento desses medicamentos, né? E a distribuição desses medicamentos no que nós chamamos de torre. Então, quanto mais for abaixo essa farmácia estiver, melhor ela vai estar localizada, tá bom? Normalmente, em hospitais muito grandes, essa farmácia hospitalar ela também dispõe de farmácias satélites, que são unidades com perfis próprios, consumo próprio, perfil de utilização de medicamentos próprio dos pacientes daquela ala. Então, normalmente, são farmácias que estão disponíveis ali em setores específicos que atendem condições específicas, traumatortopedia, centro cirúrgico, unidade de cuidados especiais, enfim, essas unidades, tá bom? Então, o objetivo dessa infraestrutura é facilitar a administração, o armazenamento, a dispensação e o atendimento farmacêutico em todo o hospital, fechou? Bom, quais são os parâmetros mínimos de infraestrutura? Para isso, a gente precisa entender que existem algumas RDCs. Para quem não sabe o que são RDCs, gente, vamos lembrar. Resoluções ou resolução da diretoria colegiada. As RDCs, elas não têm poder de lei, mas essas RDCs, elas norteiam esses trabalhos. Então, normalmente, quando a gente trabalha com essas RDCs, elas acabam, entre aspas, se tornando leis, porque não existe outro colegiado que possa legislar ou falar sobre isso, tecnicamente falando, tá? Então, na manipulação, quando você vai manipular medicamentos dentro do ambiente hospitalar, existe uma RDC, que é a 67 de 2007. Ela vai descrever a infraestrutura mínima, sala de manipulação, antecâmara com vestiário, limpeza e higienização, e pelo menos 5 metros quadrados por capela de fluxo laminar. Quem não sabe o que é uma capela de fluxo laminar, as capelas de fluxo laminar, elas além do processo de exaustão, como qualquer outra capela consegue fazer, as capelas de fluxo laminar, elas também têm um processo de esterilização diferente, normalmente por luz UV, tá? Então os medicamentos devem ser manipulados dentro dessas cabines. Já no caso dos antineoplásicos, nós temos que ter uma sala exclusiva com cabine de segurança biológica classe 2B2. Está descrito na resolução 220 de 2004 e na resolução 50 de 2002. Quem não tá ligado, os antineoplásicos são os medicamentos que nós utilizamos no tratamento do câncer. Tá? Na manipulação de nutrição parenteral, existe uma portaria, que é a 272 de 98 do Ministério da Saúde, que estabelece os critérios mínimos para a manipulação dessas bolsas. Hoje, na maioria dos hospitais, essas bolsas elas já vêm prontas, com determinadas quantidades de calorias que são determinadas, né, que são utilizadas de acordo com a necessidade ali, do paciente, né? E a farmácia em centro cirúrgico, ela tem que ter uma área mínima de 20 metros quadrados. E aí o layout dessa farmácia, ela também segue normas, mas normalmente são normas internas, né? Desde que, obviamente, você não coloca a farmácia no banheiro, como a gente já viu em alguns lugares. O pessoal coloca o espaço da farmácia dentro de um ambiente totalmente insalubre, que não pode ser utilizado para essa finalidade, fechou? Bom, quanto aos equipamentos, seguem as normas do Inmetro, né? Beleza? Sujeitos à aferição, calibração e certificação.
e devem constar no plano de manutenção, operação e controle. Isso aqui é muito interessante porque normalmente a gente olha para os equipamentos e não entende que esses equipamentos precisam ser calibrados. Então é necessário que o farmacêutico elabore planilhas de controle periódico de equipamentos de proteção comunitária e equipamentos de proteção individual, garantindo a educação contínua da equipe. Então normalmente a gente faz isso como uma forma de controle, certo? E aí esse controle tem uma periodicidade mínima. Normalmente a gente faz essa periodicidade mensalmente. Mas aí, dependendo do seu setor, do seu ambiente, você pode fazer semanalmente, pode fazer até diariamente, caso seja da sua necessidade, tá bom? Então, equipamentos de proteção individual e coletivas, cabines de segurança, máscaras, aventais, luvas, óculos, propés, se forem necessários, né, toucas, tudo isso são equipamentos de proteção individual. Já na medição, termômetros, termoigrômetros, balança, pHmetro, equipamentos que são utilizados nas análises clínicas, inclusive, se forem necessários ou se couberem aqui, geladeiras para guardar medicamentos termolábicos, tudo isso são equipamentos que precisam ter uma medição e uma calibração constante. Guarda de produtos, refrigeradores, câmaras frias, pallets, armários e informática, né? Computadores, leitores de códigos, impressoras, rotuladores, tudo isso precisa ser muito bem definidos dentro da farmácia. Bom, existe dentro da farmácia hospitalar dois conceitos que são muito importantes. Existe um processo chamado de certificação, existe um processo chamado de acreditação. Então, olha bem, um hospital certificado e acreditado, ele tem normalmente um peso muito bom. Por quê? Porque a acreditação é um processo voluntário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o hospital, ele voluntariamente, né, seu próprio grupo, vai lá e faz um processo de acreditação hospitalar para ganhar ali certificado. E comprovam, que corroboram com a melhoria contínua de qualidade, tá? Já os hospitais certificados, eles são hospitais que vão sofrer fiscalizações certificadas, como, por exemplo, da própria vigilância sanitária local, vigilância sanitária nacional, e aí depende do porte do hospital, depende da característica do hospital, mas são certificações obrigatórias. As acreditações, elas não são obrigatórias, mas elas são extremamente importantes para mostrar que aquele hospital realmente atende às normas básicas de qualidade, faz com que esse hospital tenha um know-how maior na hora de atender esses pacientes, né? Fazendo com que todo profissional de saúde queira atender e queira trabalhar no hospital, quanto mais acreditado ele for, tá bom? Hospitais de grande porte, eles sempre buscam certificação e acreditação, tentando reduzir o retrabalho, aumentar a segurança dos pacientes e obter maior credibilidade e competitividade no mercado, fechou? Bom, quando a gente fala de recursos humanos na farmácia hospitalar, aí a gente precisa lembrar de uma lei muito importante, e essa daqui tem até um sabor especial para nós farmacêuticos, é a 13021 de 2014. A 13021 de 2014, ela exige que exista um farmacêutico habilitado em período integral de funcionamento, certo? A gente tem uma regra geral para os farmacêuticos, né, que trabalham no serviço hospitalar. Diz que normalmente é um farmacêutico para cada 50 leitos. Mas a gente sabe que hospitais que têm, como eu falei anteriormente, trabalham acreditação, que trabalham certificações cada vez mais exigentes, nós temos hoje um farmacêutico para no máximo 20 leitos, 15 leitos, 30 leitos. Depende muito da complexidade do hospital e do tamanho da equipe. Hoje eu já vejo colegas solicitando, de outras profissões, tá? Solicitando mais farmacêuticos, porque os farmacêuticos eles conseguem realmente avaliar, entender um pouco mais, observar, prevenir e dar mais segurança para toda a equipe multiprofissional, tá bom? Então, é normal que a gente veja você que está me assistindo aí de todo o Brasil, é normal que a gente veja esses recursos humanos sendo bem diferentes a depender do tamanho. Então, produtividade, qualidade e competitividade, as pessoas elas são vantagens competitivas dentro das organizações de saúde, como eu acabei de dizer. Normalmente os farmacêuticos, quando eles trabalham em ambientes onde eles têm liberdade de trabalho, onde eles conseguem exercer sua função de maneira eficiente, certamente a produtividade desses ambientes acaba sendo muito melhor, tá bom? Quais são os parâmetros mínimos de recursos humanos que a gente tem? Então, dispensação para pacientes internados. Pelo menos um farmacêutico, aí lembra que eu falei sobre as farmácias satélites? Pois bem, normalmente quando você tem satélites, você precisa de um farmacêutico para aquela satélite. Um auxiliar para o turno diurno e um auxiliar para o turno noturno, né? Você tem que ter farmacêutico todo o tempo de funcionamento. Quando a gente fala de nutrição parenteral, um farmacêutico para cada 20 pacientes e um auxiliar para 20 preparações. Manipulação de antineoplásicos, um farmacêutico para 50 preparações e um auxiliar para 100 preparações. Já quando a gente fala de farmácia ambulatorial, um farmacêutico por turno mais um auxiliar, com uma média de atendimento de 100 pacientes por dia. É claro que se isso dobrar, 2 farmacêuticos. Se triplicar, 3 farmacêuticos. Lembrando que são números mínimos, tá? Se você estiver aí trabalhando, que você trabalha no serviço, já estiver vendo, mas na minha unidade hospitalar, professor, tem 10 farmacêuticos, beleza, ótimo. Por exemplo, aqui no Cariri, a gente tem o Hospital Regional do Cariri. O Hospital Regional do Cariri conta hoje com uma equipe, se não me engano, de 27 farmacêuticos. Posso estar errado, tá? Mas são 27, são mais de 20 farmacêuticos que trabalham aqui se revezando em turnos, em atividades diversas, que faz com que o hospital tenha um nível de acreditação muito alto, por exemplo. Atividades clínicas, um farmacêutico por unidade, no máximo 30 leitos, farmacovigilância normalmente, farmacêutico, tá bom? Bom, quando a gente fala de desempenho na função desses farmacêuticos, né, dentro da farmácia hospitalar, a gente avalia 4 pontos que são muito importantes. A integração, que
leva em consideração a missão, a visão e os valores e o treinamento principalmente, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, eu sempre bato na tecla de treinar sua equipe o máximo que você puder. A avaliação, tanto a avaliação sua quanto a avaliação da sua equipe. O recrutamento, seleção com psicólogo e farmacêutico, então os profissionais que entram, é importante que o farmacêutico participe desse processo de recrutamento, além da educação continuada, né? Treinamentos e capacitações contínuas. A gente sabe que o mercado muda, as informações mudam, consequentemente, essas mudanças elas precisam estar atreladas com o serviço. Se elas estiverem separadas, consequentemente, não é problema. Tá bom? Importante também levar em consideração a qualidade de vida dos farmacêuticos nesses ambientes, né? Então, ergonomia física, perdão, postura, movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, ergonomia cognitiva, carga mental. Nós falamos muito hoje sobre saúde mental, né, gente? Isso não é brincadeira. A saúde mental ela precisa sim ser levada em consideração. E nessas condições aqui, nós podemos ajudar trabalhando, né, essa ergonomia cognitiva, fazendo com que o trabalho seja todo separado, digamos assim, né, seja todo é, dividido entre as equipes de maneira que essa organização seja a melhor possível. Ergonomia organizacional, otimização de estruturas organizacionais, políticas e processos, pesquisa de clima, contato direto com os colaboradores, programa de sugestões e avaliação de conflitos. Isso tudo está descrito em duas normas regulamentares, né? A NR07 e a NR09. Bom, o farmacêutico ele também tem uma atividade muito importante que é na gestão, certo? A gente chama de gestão interdisciplinar e estratégica. Normalmente, quando a gente trata de medicamentos, compra de medicamentos, armazenamento, aquisição, dispensação, são processos muito técnicos inerentes ao uso do fármaco, ao uso do medicamento. E os farmacêuticos eles têm essa habilitação, capacidade técnica de lidar com esses aspectos de gestão. Então, cabe ao farmacêutico diretor técnico implementar estruturas, procedimentos, organograma, características básicas, né, POPs, procedimentos que podem ser utilizados nessas condições, especialmente para os estoques. A responsabilidade do farmacêutico, ele tem uma definição, uma obrigação, né, de definir o perfil dos profissionais que compor a sua equipe de farmácia, fazer parte do recrutamento e seleção, participando de processos seletivos, garantindo que os critérios básicos para a admissão no cargo sejam selecionados. Estruturação de cargos, definindo funções, competências e hierarquia. Avaliação e desempenho, porque não adianta de nada você também fazer um cronograma todo perfeito, mas na hora da avaliação e desempenho desses pacientes profissionais não conseguir avaliar. Além, claro, de uma educação continuada, elaborando e verificando a eficácia dos treinamentos que então, quando a gente vai falar farmacêutico dentro do hospital, vai ver que o farmacêutico ele está dentro de um pilar muito importante, desde a infraestrutura física, né, de toda a estrutura da farmácia hospitalar, a partir dos seus recursos humanos e até o farmacêutico dentro da lida com o paciente. Então, hoje nós temos farmacêuticos clínicos que exercem papéis super importantes, são essenciais para que a melhoria de qualidade de vida desses pacientes aconteça de maneira mais rápida, tá bom? Bom, galera, agradeço você ter ficado comigo em mais um vídeo. Não esquece de perder os próximos vídeos dessa série aqui de farmácia hospitalar. Um grande abraço e até a próxima.